Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma disciplina aqui do curso de Eletrotécnica Soluto Breu Branco, tá? Vamos dar início à disciplina Geração e Distribuição de Energia Elétrica, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, ok? Essa disciplina a gente vai ter aqui alguns encontros, tá? E vamos tratar sobre o sistema elétrico de potência, tá? Falando desde a geração, passando pela transmissão e chegando na distribuição de energia elétrica. Vamos conhecer algumas atividades que a gente faz nesse setor, tá? Nós como eletricistas, e conhecer alguns equipamentos que compõem o CEP, tá ok? Então vamos lá. A nossa aula. Nosso conteúdo programático, nós temos os seguintes pontos. Vamos conhecer os aspectos tecnológicos da geração de energia elétrica. Também nós vamos conhecer os sistemas de distribuição, tá? E transmissão de energia elétrica. Como é que a gente faz, como é que a gente, na verdade, distribui e transmite essa energia elétrica partindo de um local afastado, por exemplo, Curuí, até chegar a grandes centros de consumo de energia elétrica, tá? Falaremos também sobre a configuração dos sistemas de distribuição, como eles são configurados, tá? Como é que eles são divididos, tá? Quando nós partimos para distribuir essa eletricidade aos consumidores, seja de grande ou seja de pequeno porte. Passando. Bom, nesse conteúdo programático ainda nós vamos tratar exclusivamente sobre as nossas subestações, tá? As subestações, elas são ferramentas importantes quando a gente fala no sistema elétrico de potência. Então nós teremos uma aula exclusiva sobre ela, tá? Depois nós vamos falar sobre redes subterrâneas, tá? Depois nós vamos tratar como regulamos as tensões. Já vimos, né, que quanto maior a distância de transmissão dessa eletricidade, a gente tem uma perda. E como é que a gente faz essa regulação dessa tensão para que essas perdas não sejam significantes até chegar no consumidor final, tá? Vamos tratar sobre as normas técnicas que regem o CEP, tá? E saber calcular, fazer o cálculo elétrico das linhas de distribuição, tá? Os cálculos principalmente com quantas casas, por exemplo, um transformador ele suporta, ele aguenta, qual é a carga dele, né? Como é que a gente faz esses cálculos aqui para que o sistema não fique sobrecarregado, certinho? Então, vamos dar início à nossa aula aqui de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Vamos lá. Sistema elétrico de potência. Aqui, ó, o sistema elétrico de potência, na maioria das literaturas, a gente vai encontrar como CEP, que é a sigla, né? Esse cara, o nosso CEP. O CEP aqui para nós é simplesmente Sistema Elétrico de Potência, tá? Ele tem o seguinte conceito: ele é o conjunto de todas as instalações e equipamentos destinadas à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição. Então, quando a gente fala de CEP, é tudo que tem, é tudo que existe, desde a unidade geradora, tá? Das nossas usinas, tá? Até chegar
na nossa medição, tá? Então, até chegar no nosso relógio medidor, por exemplo, da nossa casa, tudo para trás faz parte do sistema elétrico de potência, tá? Então, o sistema elétrico de potência é uma coisa muito robusta, né? É uma coisa, é um conjunto de instalações bastante complexas que nós precisamos detalhar e conhecer esse nosso sistema, correto? Então seguimos. A priori aqui nessa nossa aula eu vou tratar quais são as atividades realizadas por nós como eletricistas nessas áreas, na geração, na distribuição e na transmissão de energia elétrica, tá? Então partimos aí. Então, no nosso CEP, falando sobre a geração, são atividades de intervenção realizadas nas unidades geradoras. Então, o eletricista que trabalha na geração, ele vai estar na unidade geradora, tá? Para restabelecer ou manter as condições adequadas do funcionamento, tá? Então, a nossa atividade, principalmente na nossa geração, a gente vai estar trabalhando com as unidades geradoras, tá? Com o maquinário, com o gerador, tá? Ou simplesmente a gente vai estar monitorando as máquinas, os comportamentos das máquinas, para que elas funcionem de uma forma adequada, tá? E algumas atividades, elas são descritas aqui, tá? As atividades técnicas na fase de geração. Aqui nós temos a instalação e manutenção de equipamentos e maquinários dentro de uma unidade geradora, tá? Então você, como eletricista, pode ter o papel de desempenhar tanto para instalar quanto para fazer a manutenção dos maquinários ou simplesmente de alguns equipamentos elétricos que possuem nessa nossa geração de energia elétrica. Manutenção das instalações industriais após a geração, tá? O que seria essa manutenção das instalações industriais após a geração, tá? Quando a gente fala de usina, uma usina geradora, a gente não tem apenas unicamente o nosso gerador, né? Quando a energia sai do gerador, tem outros componentes, tem outras ferramentas, tá? E equipamentos que compõem ainda a geração. Porque quando a gente fala de geração, a gente está falando não só da usina, da unidade geradora, mas a gente está falando de um transformador que vai levar essa tensão de geração. A gente está falando de uma subestação que tem no pé da usina, tá? E esses equipamentos, sazonalmente, eles têm que passar por manutenção, seja ela preditiva, corretiva, tá? Ou preventiva, tá? Para que a gente possa manter esses equipamentos em um bom estado, tá? Operações de painéis e controle elétrico, tá ok? O eletricista, técnica e eletrotécnica, ele vai estar simplesmente monitorando ou simplesmente operando os painéis de controle, tá? O eletricista na geração, ele não vai pegar os equipamentos e fazer certas medições na máquina, até porque atualmente todas as unidades geradoras elas são automatizadas, tá? Quando a gente fala que as unidades geradoras são automatizadas, isso significa que tem sensores nela que me passam como técnico para me ter percepção do comportamento dela. Qual seria esse comportamento? Temperatura, velocidade, vibração, né? E essa máquina ela tem que estar dentro dos parâmetros corretos
para que ela não pare, né? Para fazer algum ajuste nela, fazer alguma intervenção, ok? E a maioria da galera que trabalha na geração, eles pouco vão para campo, né? Só se acontecer alguma coisa errada, né? Dentro da máquina, tá? Mas aí eles ficam fazendo o quê? Monitorando, tá? Esses painéis, ou seja, fazendo o controle dele para que perceba-se alguma coisa errada em alguma máquina, tá? Já na nossa transmissão de energia elétrica, que são os nossos linhões que transportam a eletricidade da geração até os nossos centros de consumo, nós temos o seguinte detalhe: fase destinada a transportar energia elétrica desde a fase da geração até a fase de distribuição, abrangendo processos de elevação e rebaixamento de tensão elétrica realizados em subestações próximas aos centros de consumo. Então, quando a gente fala de transmissão, a gente está passando lá da subestação da geração, da unidade geradora, tá? Da usina de geração de energia elétrica. Toda usina tem no pé dela, ou seja, próximo a ela, uma subestação, que nós vamos chamar de subestação elevadora, tá? E quando chega, parte na verdade para a linha de transmissão, tá? Até chegar aonde vai consumir. Aonde vai consumir eu tenho uma unidade novamente de subestação. E a subestação ela vai baixar a tensão, tá? Baixei a tensão, aí nesse ponto eu encerro a minha transmissão de energia elétrica, correto? Algumas atividades que a gente pode tratar nesse setor, tá? As atividades técnicas. Então aqui a gente tem substituição e manutenção e limpeza de isoladores, tá? A gente já viu quais são os isoladores que nós temos, tá? O que são isoladores também, tá bom? Então, é necessário, devido a algum defeito, algum problema, até mesmo o tempo, né, que esses isoladores eles começam a perder a característica dele, né, que é isolar, não conduzir eletricidade, e também devido às altas tensões, tá? Mas aí eventualmente é necessário fazer a troca, né, desse equipamento. Então é uma das atividades técnicas realizadas. As substituições, na verdade, dos nossos para-raios, tá? Todo o sistema de toda a rede de transmissão de energia elétrica, ela tem a proteção das nossas descargas atmosféricas, tá? Como ela fica exposta, né? Eles têm uma incidência maior nos raios atingirem a rede. Então, por medida de proteção, na verdade, a gente sazonalmente também devemos fazer substituição desses para-raios, tá? Devemos fazer a substituição e manutenção dos elementos de torres e estruturas, tá ok? Às vezes o que acontece isso, a rede vai ser ampliada, né? A rede vai mudar, vai ter uma ramificação, né? Houve algum acidente, a torre, por exemplo, foi danificada, né? Então tem que se construir, ou simplesmente fazer a manutenção dessa ferramenta principal na linha de transmissão de energia elétrica,
tá? E depois nós temos a manutenção dos elementos de sinalizadores e dos cabos, tá? Os cabos, na verdade, porque a gente precisa ter uma boa transmissão dessa energia elétrica, e se, por exemplo, se um cabo rompe, se uma árvore cai em um determinado cabo de transmissão, eu perco a alimentação dos grandes centros. Então, parte vai ficar sem eletricidade. Então, se parte vai ficar sem eletricidade, tem que fazer manutenção, tem que fazer a troca desses nossos cabos. E os nossos elementos de sinalizadores, que são aquelas esferas laranjadas que ficam penduradas na nossa rede, é principalmente porque ela o próprio nome já diz, sinalização da rede aérea. Então, se eu não tenho sinalização, é um equipamento de segurança, tá? Principalmente de tráfego aéreo ali naquele setor. Então, é importante que a gente possa ter esses equipamentos funcionando corretamente, certinho? Passamos aqui para as principais atividades na fase da nossa transmissão. Ainda nós temos, né, desenvolvimento em campo de estudo de viabilidade, tá? Você, como eletrotécnico, pode estudar a viabilidade, participar da equipe que estuda a viabilidade da construção de novas linhas de transmissão, tá? Montagem de estrutura metálica, tá? Lançamento dos nossos cabos, nossos condutores, ensaios e testes elétricos. Esses ensaios e testes, eles são feitos na maioria das vezes aqui na unidade geradora, ou seja, aqui na usina, na subestação da usina. Então, a gente pega o equipamento e começa a ensaiar, fazer ensaios, né, para que a gente comprove e afira que os equipamentos estão em ótima utilização, tá? Já na nossa distribuição, aqui a gente tem o segmento do setor elétrico, que compreende os potenciais após a transmissão. Se a transmissão ela para lá onde chega o grande centro da subestação, então ela vai indo da subestação de distribuição, entregando energia elétrica aos clientes. Então ela parte lá da subestação até chegar na nossa casa, na nossa residência, tá? Então, no sistema elétrico de potência, a distribuição faz isso. Então vamos pegar aqui a geração, Tucuruí, usina de Tucuruí, tá? Transmissão de energia elétrica sai da subestação de Tucuruí, do pé da usina, aquela subestação grande, e chega até na subestação da Celpa, tá? Subestação da Celpa, não, da subestação da usina até a subestação da Celpa, nós temos a transmissão. Saiu da subestação da Celpa, nós temos a distribuição de energia elétrica, tá? Principais atividades técnicas na fase dessa nossa transmissão de energia elétrica. Vamos trocar aqui, né? É distribuição, tá? Só um errinho aqui. Montagem de subestação de distribuição, tá ok? Então, quando a empresa ela vai ampliar, ou seja, ela vai atender uma outra cidade, vai dividir carga, ela precisa construir subestação. Então tem um estudo e o projeto de subestação, e quem monta essas subestações são os próprios eletrotécnicos, né? A equipe de eletrotécnico vai montar o transformador, vai montar a chave fusível, então vai montar todos os equipamentos que nós temos dentro de uma subestação, tá? Montagem de transformadores e acessórios em estruturas de rede de distribuição. Então, quando a gente vai montar as estruturas das redes de distribuição, o que seria isso? O cara está responsável a colocar poste, a puxar cabo, né?
colocar todos os equipamentos que eu tenho de rede, de distribuição, tá? E depois nós temos a manutenção dessa rede, seja ela aérea subterrânea, que seria essa manutenção. O transformador estourou, tá? Quem vai fazer a troca? Profissional da área elétrica, né? Então, você como eletrotécnico vai estar apto a fazer a manutenção desses equipamentos na rede de distribuição de energia elétrica, tá ok? Então, temos mais aqui ainda na área de, cancela isso aqui novamente, distribuição. Nós vamos aqui, a montagem de cabine primária de transformação, tá? Medição do consumo de energia elétrica e operação dos centros de controle e supervisão de distribuição de energia elétrica. Então, a gente tem, na verdade, falando sobre o nosso CEP, uma ampla linha de atividades na nossa área elétrica, tá ok? Então, nós temos uma gama de atividades que nós podemos fazer. Quando a gente, por exemplo, fala montagem de cabine primária de transformação ou simplesmente medição do consumo de energia elétrica, isso ainda pode ser dividido. Por exemplo, se eu pegar uma medição, eu posso pegar a medição de uma empresa, de uma indústria, eu posso pegar de uma empresa de classe A, de uma casa da classe B, entendeu? Então são várias vertentes que a gente pode estar atuando dentro desse nosso CEP, desse sistema elétrico de potência. E também quando a gente falando sobre a nossa NR10, quando a gente fala do nosso CEP, quando a gente vai trabalhar nessa área, tá? Na área do sistema elétrico de potência, é necessário suplementar, né? Que seria o NR10 sobre o CEP, né? Falando só sobre o sistema elétrico de potência e como é que a gente trata a proteção em cima dele, certinho? Então, são aqueles dois NR, o básico que a gente viu e o CEP vocês vão precisar posteriormente, tá? Então vamos falar um pouco aqui, já falando sobre as atividades que a gente faz, falar sobre as fontes geradoras de energia. Primeiro, falar sobre fontes geradoras de energia, nós vamos ter que caracterizar a matriz energética. Matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponíveis em determinado local para acionar qualquer tipo de equipamento, tá? Aí a gente pode ter algumas matrizes energéticas: a matriz energética mundial, a matriz energética brasileira e as nossas fontes renováveis, tá? Então, falar sobre matriz energética, falar de fontes que nos proporcionam gerar energia elétrica a partir dela. Então, seguindo aí, a matriz energética é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para geração de energia elétrica em um país, estado ou no mundo. E aqui a gente tem algumas das características. Primeira fonte geradora de energia elétrica seria a matriz energética hidráulica, tá? Ou seja, o que acontece aqui? Ela utiliza a força das águas como combustível para a obtenção de eletricidade, ok? Então aqui eu tenho um corte de uma usina hidrelétrica, tá? Toda usina hidrelétrica ela vai ter alguns componentes característicos, tá? Aqui o reservatório, eu tenho que ter armazenamento de água para que eu possa ter geração de eletricidade. Então tenho que ter armazenamento de água para que eu possa ter eletricidade. Então o que é que eu tenho? Eu tenho uma barragem, tá? Essa barragem faz com que esse reservatório, eu tenha um reservatório de água, tá? Aqui. E esse reservatório a gente vai chamar do nosso lago, por exemplo aqui Tucuruí, tá? Então o que é que nós fazemos? Nós armazenamos a água no reservatório, tá?
E aqui nós fazemos o que? Fazemos com que essa água passe em um conduto forçado, tá? Então, parte dessa água vai descer pelo conduto forçado, vai passar no caracol, tá? Rotacionando a nossa turbina, tá? E a água continua o fluxo normal do rio, tá, ok? Então, o que é que eu caracterizo aqui, ó? Eu tenho uma energia potencial, que seria a energia do desnível, tá? Da água. Olha o rio aqui, tem um nível reservatório maior, mais alto que o nível do rio. Então isso aqui a gente caracteriza como energia potencial, altura, tá? Depois essa energia ela vai passar pelo conduto forçado, tá? Quando ela passa aqui, ó, ela se movimenta. Quando ela se movimenta, nós chamamos de energia cinética, tá? A água se movimentou, energia cinética, rotacionou a turbina, seguiu. Essa rotação da turbina também é energia cinética. Aqui a gente converte a energia cinética através do gerador, tá? Em energia elétrica. Então nós temos a energia potencial convertida em energia cinética, posteriormente convertida em energia elétrica, tá, ok? Olha aqui, ó, nosso caso de força, tá? Temos o nosso gerador. Do gerador ele é alimentado, ou seja, aqui nesses cabos amarelos eu já tenho eletricidade. E aqui esse meu transformador vai me caracterizar a minha subestação da usina. Partindo daqui já vai para os grandes centros, certinho? Então essa aqui é a característica das minhas unidades hidroelétricas aqui no meu CEP, tá? Então nós temos aqui, falar sobre hidrelétricas. As centrais geradoras hidrelétricas, elas têm até 1 megawatts de potência, tá? Pequenas centrais hidrelétricas têm entre 1,1 megawatts até 30 megawatts de potência. Usina hidrelétrica de energia, ela tem que ter mais de 30 megawatts de potência. Então, senhores, eu dependo muito da característica de quantidade de unidades geradoras que eu tenho dentro da geração hidrelétrica, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma usina, que eu tenho um pequeno lago, por exemplo, e eu tenho um pequeno lago e eu tenho pequena geração, então eu vou ter ou uma pequena central hidrelétrica ou simplesmente tenho centrais geradoras hidrelétricas. Não vou ter uma usina hidrelétrica. Eu sempre preciso saber do potencial que nós temos aqui no nosso usina. Por exemplo, aqui em Tucuruí nós temos 8.370 megawatts de potência. Então a gente é caracterizado como uma usina hidrelétrica, tá? Então se a gente for pegar outras usinas menores, uma geração menor, aí não vai ser caracterizado como usina, porque a usina ela só se caracteriza a partir de 30 megawatts, certinho? Termoelétricas, tá? A termoelétrica ela utiliza o vapor da queima de um determinado combustível para movimentar as turbinas. Tá? É a mesma função. Eu tenho que ter algo para fazer movimentação, rotacionar a turbina. Por exemplo, hidrelétrica, quem rotaciona é a água, mas na térmica, quem vai rotacionar a turbina,
a turbina nossa lá, ela vai ser o ar quente, né? O ar, o vapor, na verdade, vindo da queima de algum combustível. Esse combustível pode ser esse daqui, ó. Ou ele pode ser o gás natural, ou ele pode ser uma biomassa, ou ele pode ser carvão, ou simplesmente derivado de petróleo, tá? Diesel, por exemplo, tá? Uma dessas ferramentas tem que ter a queima, tá? E o vapor dessa queima, que é igual uma panela de pressão, por exemplo, vai rotacionar o pino lá da panela de pressão, vai esse ar quente ele vai ser direcionado a rotacionar a turbina. Rotacionou a turbina, novamente eu vou ter lá em cima geração de eletricidade, tá? No nosso unidade geradora. Então nós temos aqui a próxima seria a energia nuclear, tá? A energia nuclear libera uma reação liberada em uma reação nuclear, ou seja, um processo de transformação de núcleos atômicos. Então, o que é que eu tenho aqui, senhores? Eu tenho uma fusão, a fissão nuclear, vai aquecer, tá? Uma energia muito forte, dissipa-se muito calor, vai aquecer novamente a água ela vai pegar o vapor e vai rotacionar a turbina, certinho? E depois nós temos as nossas fontes renováveis. Primeiro, a nossa usina eólica, tá? O contato do vento com as pás do catavento fazem girar, dando origem à energia mecânica que aciona o rotor do aerogerador, produzindo assim a nossa eletricidade. Então o que acontece? O vento vai bater na pá, essa pá vai rotacionar, rotacionou a turbina que eu tenho dentro aqui desse catavento, e assim eu consigo fazer ter a geração de eletricidade. E o outro que nós temos é o solar, que é um pouco diferente. Energia proveniente da luz e do calor do sol, que é aproveitada por meio de diferentes tecnologias, tá? Aí nós temos a solar térmica, é uma forma de energia alternativa e uma tecnologia para o aproveitamento de energia solar para gerar energia térmica ou energia elétrica para uso de indústrias ou residências. O coletor solar, tá? É a forma mais conhecida de aproveitamento da energia térmica, solar térmica. É utilizado para aquecer a água para o banho em residências, aquecedores solares e também para gerar água quente para uso industrial, tá? Então, quando eu direciono a luz do sol, vou botar o sol aqui, a luz do sol para aquecer determinado local, eu posso dizer que seria o coletor solar, tá? Aquece a água e ela vai ser utilizada para determinados fins. Já que para me aquecer a água, eu precisava de uma resistência, né? Aí eu posso catalisar, coletar a luz solar, tá? E direcionar essa luz solar térmica, tá? Energia solar térmica para aquecimento de determinados componentes. Aqui exemplo a nossa água, tá? E solar heliotérmica. Utiliza-se concentradores como espelhos para focar a energia em um ponto específico, seja no topo de uma torre ou em um tubo a vácuo, para aquecer o líquido que há dentro e usar esse líquido para gerar vapor e alimentar uma turbina elétrica a vapor. Tá? Então, quando a gente fala de solar heliotérmica, a gente está falando especificamente dessa função dessa energia aí, tá? A gente pega a luz do sol, passa no espelho, o espelho vai potencializar. É igual a gente pegar o sol, botar a lupa, né? E chegar e vai queimar o papel. Ou seja, a intensidade do calor vai ser grande, né? Vai ser alta. Então aí a gente pega isso e direciona para aquecer
água. Aqueceu a água, a gente pode fazer com que aquele vapor de ar ele rotacione as nossas turbinas. E o último, que está a nossa febre, seria a energia fotovoltaica. É a conversão direta da energia solar em energia elétrica através de materiais semicondutores, como silício cristalino, que convertem a luz solar em energia fotovoltaica, que a gente chama energia solar elétrica. Então, são essas fontes geradoras de energias que nós temos. E a partir de então, eu gostaria de trazer um desafio para vocês, que seria pesquisar quais são essas fontes, exemplificar melhor essas fontes geradoras de energia elétrica. Certo, senhores? Então, a nossa primeira aula vai ficando aqui e a gente se encontra daqui a pouco, na próxima aula, falando ainda sobre essa nossa segunda disciplina. Mas a gente fica aqui. Um abraço a todos. Qualquer dúvida é só mandar no meu WhatsApp. Não esqueça. Mas especifiquem, tá? Pessoal, eu estou com dúvida sobre tal assunto. Não entendi isso e isso. Tá ok? Eu não tenho como eu reexplicar o conteúdo todo. Eu tenho que pontuar aquilo que vocês estão com dúvida. Certo, senhores? Deixar um abraço a todos. Novamente, fiquem em casa. E vamos continuar o nosso estudo aqui, essa nossa forma interativa. Um abraço a todos. Em breve a gente se vê aí no nosso grupo de bate-papo aqui da nossa turma de eletrotécnica de Breu Branco. Mandarei o link lá no grupo de vocês. Certinho? Um abraço a todos. Espero que tenham compreendido.